Eu hoje preparei aqui uma pequena sessão informal para nós trocarmos impressões. Qual é a razão de ser deste contacto? É que geralmente, depois de uma primeira experiência de trabalho, como aquela que vocês tiveram, uma pequena experiência de trabalho, há evidência que as pessoas parecem ficar mais sensibilizadas, mais motivadas para a criação dos seus próprios negócios, para aproveitar algumas oportunidades de negócio. Não é? Vocês sabem que, no atual contexto, que é diferente daqui a 20 ou 30 anos, em que vocês faziam a vossa formação e após terminarem a formação, vocês geralmente, ou conforme as áreas, conseguiram um trabalho de outro com relativa facilidade. Hoje, o panorama não é assim, não é? As pessoas têm que encarar, de facto, esta possibilidade de se juntarem e de tentarem avançar para a criação do seu próprio negócio. Okay? De maneira que eu vou preparar aqui preparei a minha exposição com base, geralmente, com base em dois tópicos. Um deles tem a ver com as oportunidades de negócio. Né? As pessoas dizem assim, querem que haja abertura da parte da faixa etária dos estudantes com o vosso perfil para a criação de um negócio, mas que negócios criar? Que oportunidades de negócio é que existem? Portanto, a primeira parte da minha conversa vai ser acerca dessa temática. Depois, achei que podia ser interessante, como vocês fizeram uma experiência numa empresa com os do dinheiro, né? Portanto, relacionado com as vindimas, eu vou-vos contar uma história de alguém, uma história empresarial, de alguém que tinha o vosso perfil, portanto, era um jovem de 20 e tal anos, que teve uma experiência profissional também ligada ao setor, e que decidiu criar a sua pequena empresa relacionada com esta temática, aproveitando algumas ideias que tinha. Ok, então eu disse-vos que a primeira parte tinha a ver com a questão das oportunidades de negócio. Porque às vezes os cursos de técnico, ou mesmo em cursos que são de iniciativa de outras organizações, nós costumamos fazer este tipo de sensibilização para a criação da empresa. E há ali sempre uma primeira barreira, que é a barreira da identificação da oportunidade de negócio. De facto, eu diria que 90 e tal por cento dos vossos colegas, ou pessoas até às vezes que já tiveram empregados e estão numa situação de sem emprego, querem estar nesta via de criação de um pequeno negócio, chegam à identificação da oportunidade de negócio. De facto, há ali qualquer coisa que parece impedir. Porque a minha análise diz-me isso. Ou as pessoas geralmente tendem a imitar negócios já existentes, ou seja, tendem a optar por os chamados negócios, pelo empreendedorismo de necessidade. Ou seja, a pessoa propõe, se calhar, replicar um restaurante que conhece, uma empresa de venda de artigos informáticos, uma pequena empresa de contabilidade. As propostas vêm geralmente no sentido de imitarem, de replicarem. Mas, como vocês sabem, os grandes negócios que se criaram nos últimos 20, 30, 40 anos são, de facto, negócios não de imitação, mas negócios que a gente chama de negócios de oportunidade. Ou seja, há qualquer coisa de inovador nos negócios. E, portanto, geralmente são esses que depois crescem e criam os tais proprietários do Facebook, da Amazon, da Nike, essas pessoas que vocês conhecem. Começaram também, curiosamente, todos com 20 anos, não é? Portanto, todos com a vossa idade. Às vezes, outra coisa que também aparece nestas formações é uma questão deste tipo. Mas você vai estar-nos a propor criarmos um negócio. Nós temos 20 anos, 22 anos, não conhecemos a indústria, não conhecemos. Mas o que é um facto é que os grandes negócios do século foram criados precisamente por pessoas que não conheciam, eram estudantes e algumas vezes até abandonaram os estudos para criar as empresas. Portanto, agora, pegando
pegando no fio da meada dos negócios de oportunidade, ou seja, quais são as fontes, quais são os grandes impulsionadores destes negócios que são diferentes e que podem criar, de facto, riqueza e que podem criar grande potencial de novas empresas. Eu vou-vos aqui fazer uma, se isto funcionar. Portanto, aqui as grandes, nos últimos 30, 40 anos, os grandes motores do aparecimento de grandes negócios, de bons negócios, foram, por exemplo, as mudanças tecnológicas, não é? Vocês estão todos, certamente, na casa dos 20 anos. Quando vocês nasceram, a internet era uma coisa utilizada por os departamentos centrais de inteligência dos Estados. Portanto, nós não tínhamos esse acesso. Eu não sou, como vocês veem, não tenho assim uma mobilidade muito avançada, mas quando eu estudei, como vocês, na vossa idade, nós estudávamos informática e íamos para uma empresa em Lisboa, que era a Time Sharing, e para se entrar no local onde estava o equipamento informático, nós fazíamos como os médicos fazem hoje quando entram no bloco operatório. Usávamos aquelas proteções para os pés, as toucas, o computador era quase, sei lá, o tamanho aqui desta parte da sala, e estava instalado nas instalações com chão falso, teto falso, paredes falsas, portanto era tudo uma coisa muito complexa. De 20 anos para cá, deu-se uma grande mudança tecnológica, né? Portanto, a invenção da internet, especialmente a disseminação da internet, criou boas oportunidades de negócio, né? Portanto, os e-mails substituíram os faxes, as cartas, os telefones, o contacto pessoal, criaram-se negócios só com base na internet. Portanto, as mudanças tecnológicas que ocorrem de tempos a tempos na sociedade são fontes de grandes e bons negócios. Okay? Depois temos aqui também, às vezes, há mudanças políticas e regulamentares que nos passam despercebidas, mas que também são muito importantes para nós agarrarmos identificarmos boas oportunidades de negócio. Por exemplo, eu aqui não vou falar teoricamente sobre isto, mas vou-vos dar um exemplo, que vocês perceberão. Esta questão do património nas aldeias históricas, nas cidades com um património histórico importante, geralmente levam de tempos a tempos regulamentos no sentido de proteger essa situação. Okay? Mas imaginem uma situação no regulamento camarário que dizia que no núcleo histórico de uma vila, de uma cidade, só se podia utilizar materiais, os materiais de pintura das casas, materiais tradicionais ou os materiais com umas certas características. E não era cada pessoa uma pintada de azul, outra usava tinta X ou tinta Y. Portanto, se houvesse um regulamento neste sentido, isto era uma oportunidade para uma empresa começar a comercializar esse tipo de produtos, de matérias-primas necessárias a cumprir com a postura regulamentar. Portanto, às vezes, alterações regulamentares criam janelas de negócio. Também são aspectos importantes para quem quer criar uma empresa, olhar para isso. Depois temos também mudanças sociais. Mudanças sociais são importantíssimas. Criam boas fontes de oportunidade de negócios. Pegando ainda na vossa situação, os estudantes universitários dos anos 50 ou dos anos 40, era impensável eles virem para uma aula com uma t-shirt ou com uns ténis ou de forma como nós todos vimos, incluindo os professores, né, de uma forma mais informal. Ora, houve uma grande mudança social associada àqueles movimentos que existiram em França nos anos 60 e tudo isto mudou. Tudo isto mudou e esta mudança de comportamentos sociais. As pessoas começaram a vestir de uma maneira mais informal, apareceram os jeans por todo lado, criaram excelentes oportunidades de negócios para empresas de vestuário. Outro aspecto importante
Outro aspecto, outra mudança social que eu também podia falar foi o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Nos anos 40 ou 50, 90% das mulheres ficavam em casa, portanto, faziam a gestão familiar, não é? Vocês falarem com os vossos avós, perguntarem quantas das vossas avós é que iam trabalhar. Não ficavam em casa, não é? Portanto, pelo menos uma boa parte ficava em casa. A partir dos anos 60, 70, as mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho em pé de igualdade com os homens, a mesma quantia. Então, o que é que aconteceu? Por exemplo, apareceram indústrias para suprir as necessidades que apareceram com essa mudança social. Por exemplo, as mulheres deixaram de ficar em casa a fazer cozinha, etc. E então apareceu a indústria dos congelados, não é? Portanto, a indústria dos congelados apareceu nessa altura. Outro aspecto importante prende-se com a mudança demográfica. Como vocês sabem, a nossa estrutura etária atual é uma estrutura etária em que predominam as pessoas com uma idade mais avançada, não é? Portanto, esta situação não é assim. Ainda hoje nós temos países onde a esperança média de vida é 40 anos, 50 anos, não é? Mas, uma boa parte dos países ocidentais, a esperança média de vida e a estrutura etária mudou radicalmente. Ora, ao aparecer um conjunto muito significativo de pessoas com idade mais avançada, isso cria novos negócios ligados a esta questão do avanço da esperança média de vida. Da mesma forma, por exemplo, um fenómeno que vocês conhecem, que é mais um fenómeno também muito atual que vocês conhecem, que é a questão dos imigrantes do leste, não é? Portanto, aqui em Portugal e nestes países da comunidade europeia, após as mudanças políticas que ocorreram no leste, o que é que aconteceu? Nós assistimos a um processo que nós estávamos habituados, mas no sentido contrário, não é? Nos anos 60 ou 70, andávamos centenas de milhares de pessoas como imigrantes. Agora já estamos a mandar outra vez, não é? Mas nós recebemos imigrantes do leste. Vocês nem imaginam os milhares de pequenos negócios que apareceram em Portugal ligados a esta alteração demográfica. Começaram a aparecer em Portugal pessoas da Bulgária, da Ucrânia, pessoas desses países e, simultaneamente, começámos a ver pequenas lojas de produtos alimentares, até jornais escritos nas línguas dos países, pequenas emissoras de rádio, agências de viagens especializadas só nestas viagens para aqueles países. Portanto, estas mudanças demográficas podem gerar esses negócios. Okay? Agora fui fazer aqui uma recolha. Gostava de partilhar com vocês, que é assim. Fui buscar uma revista publicada no ano 2000, uma revista internacional, e fui ver quais eram os negócios que eles nessa altura, no ano 2000, portanto vocês teriam se calhar 10 anos de idade, uma coisa desse tipo. Portanto, no ano 2000, fui buscar uma revista e fui ver quais eram os negócios que eles consideravam negócios muito importantes. E depois fui ver uma revista do ano 2010. Não foi a mesma revista que não encontrei, mas foi numa parecida. Portanto, fui ver quais eram os negócios que eles consideravam com grande potencial aos anos presentes. Vejam à esquerda, portanto, no ano 2000, a revista Entrepreneur dizia que negócios de futuro, estamos a falar de pequenos negócios, não é? Não estamos a falar de negócios que qualquer um de nós podia criar. No ano 2000, eles falavam de formação informática para crianças. Notem que a explosão informática dá-se nos finais dos anos 90, ok? Portanto, temos que contextualizar aquilo. Depois, serviços de tradução. O que é que serviços de tradução? A grande globalização estava a expandir-se nessa altura. Comida pré-cozinhada. Tem a ver com a vida atual, não é? As pessoas trabalham longe da residência e, portanto, estes aspectos são relevantes. Manutenção de computadores. Se calhar, nos anos 90, nós tínhamos uma taxa de penetração de material informático ligada na ordem dos 2, 3%. No ano 2000, se calhar, 15 a 20% das casas já tinham o seu computador. Okay?
Portanto, manutenção de computadores, cuidados a doentes ao domicílio. Isto estará ligado às mudanças demográficas que eu vos falei. Portanto, eram os negócios que uma revista internacional, portanto, não era no caso português, era mesmo a nível internacional, eles diziam: apostem nestes negócios, que estes negócios têm possibilidade de vingar. Agora, vejam, 10 anos mais tarde. 10 anos mais tarde, o que é que eles diziam? Diziam: restauração saudável, informação, as pessoas começam a receber informação relacionada com questões de saúde, questões ambientais, e isto começa a ser muito valorizado, a restauração saudável. Depois, adereços ecológicos para utilização doméstica, aquelas questões de separar o lixo, de utilizar esses adereços que são reutilizáveis, são, portanto, começavam a ganhar importância. Depois aparecem os cafés de luxo. Vocês sabem porque é que nos anos, em 2010, se dizia que os cafés de luxo podiam ser um bom negócio nesta época? Porque, na década anterior, 90% dos locais onde funcionavam os cafés nas grandes cidades tinham-se transformado em agências bancárias. Então, o negócio praticamente não existia. Não é? Quando não há oferta, esta situação parecia também viável. Depois, os websites de compras em grupo, que em Portugal começam agora a ter alguma importância, e vender produtos e serviços próprios no YouTube, pequenos negócios, vender através da internet. Portanto, isto relata-vos a trajetória em termos de pequenos negócios nestes últimos 20 anos.